recebê-la e acolhê-la. E eu quero iniciar agradecendo ao Senhor, agradecendo os irmãos pelas orações, agradecer o nosso corpo diaconal, as nossas irmãs, os nossos irmãos que estiveram à frente, ajudando, e principalmente, e também na liderança principal da nossa igreja, o Samuel. Samuel, ele esteve atuando aqui na ministração, da coordenação dos cultos, na direção. Então eu quero agradecer muito o Sam, é um parceirão nosso, é um amigo particular, e é bênção na nossa vida, vai ser papai, né? Estava em casa, fiquei sabendo da notícia, né? Na hora que eu soube a notícia foi quando eu encontrei a Rebeca. Aí a Rebeca falou: por que você está olhando o celular? Eu falei: olha o que eu acabei de receber aqui. E foi muito gostoso, né? Então, mais uma criança entre a nossa igreja. Amém. Imagina o Bernardo correndo aqui, né, irmão? Essa é a cara do Samuel, irmão. Essa é a cara do Samuel. Porra, aqui, ó. Eita! E o menino vai ser santista, né, Sandra? Vai, santista. Pelo menos um, né? Tem que... Então assim, irmão, quem for dar um presente para o Samuel, dê preto e branco, não dê nada de verde. Amém. Nada de verde. Assim seja. Preto e branco, né? Preto e branco. Preto e branco. Né? Preto e branco. Com S. Não, preto e branco não. Branco e preto. Branco e preto. Led, preto e branco, Led. Não, vermelho não. Aí ele estraga. Vermelho e verde não dá, né? Não dá, não. Aí não. Bom, irmãos, vamos orar para nós iniciarmos o nosso... Para nós declararmos, né, em relação à nossa abertura de culto. E em seguida a gente vai dar continuidade na nossa programação, tá? Convido você nesse instante para curvar sua fronte e juntos nós clamarmos ao Senhor. Jesus bendito, nós glorificamos o teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és santo, tu és adorável em nosso meio, é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa apreciação, e rendemos graças ao teu nome, por quanto até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos estruturou, nos deu condições para nos regozijarmos em Ti. Que o Senhor nos conceda e nos dê uma ótima hora de ministração, de aprendizado, de reflexão para louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por essa igreja querida, por essa igreja aprazível, amada, tão dedicada, acolhedora. Rendemos graças ao Teu nome. Obrigado a Deus por tudo e todos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero convidá-los para efetuarmos uma leitura que se localiza em Lamentações. Lamentações. Os irmãos não se esqueceram desse livro não, né? Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e o versículo 23. Lamentações 3, perdão, irmãos, eu falei errado, desculpa. É Lamentações 3, 25, 26, tá bom? Lamentações 3, 25 e 26. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos informa o seguinte, ó: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Olha só que texto maravilhoso, um texto aconchegante para os nossos corações. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. É uma mensagem muito oportuna em dias tenebrosos, dias calamitosos,
dias assustadores, dias que nos sepulta, que nos sentencia, e é um refrigério para a nossa alma essa mensagem expressa por Lamentações. O Senhor é bom, Deus é bom, Deus é bom. Isso tem que ficar guardado, registrado, estampado em nossos corações. O Senhor é bom. Às vezes nós andamos no meio da rua e vemos e a gente observa algumas situações, algumas coisas, a gente fica sem entender, sem compreender, e é nesse momento que esse versículo tem que esbravejar, tem que gritar em nossos corações: Deus é bom, Deus é bom. Essa é uma certeza, esse é algo que tem que estar registrado, enraizado na nossa vida. Ter sempre em mente que, independentemente da situação ou da ocasião, o Senhor é bom. Amém? Vamos cantar? Pode ser? O irmão Edson vai nos conduzir com 2 hinos do cantor cristão. E eu convido você, convido todos para que juntos abramos o nosso cantor e cantemos juntamente com os nossos irmãos, tá? Qual vai ser o hino, irmão Edson? 7:289. Aí, ó, hino do cantor cristão 7 é o santo, se eu não me engano, né? E Maravilhas Divinas. Maravilhas Divinas e o 289. Amém? Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Amém.
Amém. Deus abençoe nosso irmão Edson, juntamente com a nossa irmã Miriam. Irmãos queridos, sábado agora nós temos, na verdade durante essa semana nós estamos tendo um congresso da Juvacem. Então, sábado agora eu estarei lá na PIB de Guaianazes, estaremos representando a nossa igreja aqui. O Samuel, eu acredito que também vai estar. A gente vai ter uma reunião com o Ministério de Louvor, não é, Ed? Então eu vou participar dessa reunião e daqui a gente vai se locomover para o congresso, o fechamento, o encerramento. E no domingo, pela manhã, nós temos as nossas programações rotineiras. Escola Bíblica Dominical, depois o nosso culto e em seguida às 18 horas, obviamente, a gente vai ter a nossa celebração com a ceia do Senhor. Um pouco antes também tem o encontro da MCM, às 16h30. Então assim, a gente tem um mês com bastante programações, com bastante atividades. Então a gente conta com a presença dos irmãos. No último domingo agora de agosto nós vamos ter a presença do DEPAC aqui, inclusive é eu que vou ser o pregador. Então a garotada vai invadir a nossa igreja, irmãos. Tá? Os adolescentes vão vir aí no último domingo. A presidente me avisou um pouco antes, mas eu vou confirmar com ela, né? Mas acredito que está tudo certo, porque ela pediu para a gente reservar o espaço. E sem contar as outras programações. A gente tem culto no lar, vai ter também aniversário da MCM, vai ter. Tá maravilhoso, tá especial. E a gente conta e espera bastante a presença dos nossos irmãos. Amém? Vamos efetuar rapidamente. Som, fora aqui, grande. Som. Vamos orar nesse momento pelos enfermos da nossa igreja. Antes de nós virmos para a igreja aqui, né? Antes de nós virmos para cá, a gente visitou a irmã Severina agora há pouco. E a nossa irmã Severina, ela falando das dores dela, falando das dificuldades.
e a gente tem muitos irmãos e irmãs que lá lutam fisicamente. Irmãos e irmãs que sofrem com a questão da sua saúde, e é fundamental que oremos a favor de todos. Então eu queria nesse momento conclamar o seu coração para que curvemos em reverência ao Senhor e oremos pela vida de todos os necessitados. Eu queria convidar o irmão Reinaldo, pode ser, irmão Reinaldo? Orar pelos enfermos, amém? Tranquilo? Quer orar daí ou daqui? Daí? Vem aqui na frente, falar bonito, elegante, né? Com carisma, amém? Vamos orar então pelos nossos irmãos enfermos, orar também pela nossa irmã Áurea, né? Que tem aí as suas dificuldades, as suas limitações. Tudo bem? Tá bom? Tá bom. Pai do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus. Obrigado, Pai Senhor, pelo dia maravilhoso, pela saúde que imputaste de nós, pelo ar que respiramos, pela vista e audição que nos deste. Graças ao movimento, as pernas a caminhar e os braços a trabalhar. Senhor, olhai por cada irmão enfermos, por cada irmão que não consegue se levantar, cada irmão que sente dor, cada irmão que não consegue falar ou ouvir. Olhai, Pai, por cada um, olhai pela nossa irmã Áurea, com suas dificuldades nas pernas, olhai pelo nosso irmão Américo, que também luta contra a enfermidade, a nossa irmã Regina, com sua dor no ombro, Pai. Olhai por cada pedido dos irmãos, os parentes dos irmãos, a cada homem, Pai, que busca a Ti, que ora a Ti, que busca com todo o coração, Pai. Olhar também, Senhor, pelos viciados dessa terra, convertei-os, dê-lhes forças para sair dessa perversão, Senhor, a qual os destrói o templo que o Senhor construiu em cada um de nós. Vigiai-nos, Senhor, dai-nos forças, Senhor. Restaura essa terra, restaura, Senhor, o Espírito do Senhor em cada um de nós. Dá-nos forças para prosseguir, para caminhar, Senhor. Nos coloque em santidade a cada dia, Senhor. Tire-nos da perversão, tire-nos dessas desgraças, dos vícios. Tire-nos, ó Pai, do mal desse mundo. Ajude-nos a caminhar verdadeiramente com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Eu oro e agradeço desde já. Amém. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Reinaldo. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. E eu queria convidá-los para que leiamos o texto de Lamentações, tá bom? Lamentações, capítulo 3. E nós vamos efetuar a leitura do versículo 59 até o versículo 62. Livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 59 até o versículo 62. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e que murmuram contra mim o dia todo. Vamos orar? Querido Deus, rogamos ao Senhor nesse momento o entendimento, a compreensão da Tua palavra, para que possamos absorver, compreender as realezas do Senhor, compreender que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um ótimo momento de reflexão, de aprendizado, para a honra e glória do Teu nome.
Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, nós estamos trabalhando, pensando sobre o livro de Lamentações desde fevereiro de 2026. Então, paulatinamente, gradualmente, nós vamos efetuando a leitura, lendo semanalmente versículos e mais versículos, para nós termos a compreensão da mensagem que Jeremias procura nos apresentar. O que é importante nós recapitularmos aqui é que Lamentações foi escrito após a queda de Jerusalém. E isso acontece por volta do ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém e vai efetuar o incêndio, vai efetuar a derrubada, vai efetuar a catástrofe. E quem está assistindo tudo isso é Jeremias. Quem está vendo Daniel, Sadraque, Mesaque, na verdade não eles, mas os outros nomes, Misael, que depois é que vão ser alterados, mas quem está vendo todos os seus compatriotas, os seus amigos, os seus irmãos, familiares, partindo para uma outra terra, é Jeremias. Não é à toa que é nesse contexto, inclusive, que é escrito o Salmo 137, porque é um salmo de dor, é um salmo de tristeza, é um salmo em que você observa claramente a lamentação. Então, o que Nabucodonosor faz? O rei da Babilônia, Nabucodonosor destrói a cidade, Nabucodonosor queima o templo e vai levar o povo a cativo, vai levar o povo preso. Somente depois, com os assírios, é que isso volta paulatinamente a ser melhorado. O povo vai voltando para a sua terra, e aí a gente vai conhecer os profetas como Ageu, Neemias, Esdras, etc, etc. E Jeremias é o autor desse livro. Jeremias é que escreve Lamentações. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, que Lamentações é um dos livros que as pessoas menos lêem na Bíblia. Sabendo disso? Lamentações é um dos livros que as pessoas não têm interesse. Por quê? Porque, sem dúvidas nenhuma, Lamentações é o livro mais triste de toda a Bíblia. Lamentações é um livro desafiador. É um livro que demonstra claramente a insatisfação, a dor, a tristeza, o luto. Demonstra claramente a arruinação do povo em si. E Jeremias escreve em forma de poema, em forma acróstica, todo o sofrimento desse povo. E nós podemos comprovar a autoria de Jeremias na escrita desse livro. Porque quando a gente lê, por exemplo, o texto de 2 Crônicas, capítulo 35, e o versículo de número 25, o autor de 2 Crônicas registra o seguinte: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Então, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias em um contexto de ruína, em um contexto de catástrofe. Jeremias não escreve esse livro num palácio, Jeremias não escreve esse livro num quarto, com ar condicionado. Não. É um momento de tristeza, é um momento de destruição. Não é à toa que até hoje as pessoas leem esse livro no dia judeu ortodoxo, tá? O judeu ortodoxo lê esse livro todo ano no dia 9 de
que é o dia chamado da destruição, que foi o dia que aconteceu a invasão de Nabucodonosor. É o feriado judaico. Eles oram, inclusive, e eu acho que os irmãos já viram alguma cena parecida, a oração deles no Muro de Lamentações. No muro em que ali demonstra claramente o luto nacional, que demonstra claramente o luto que aquele povo está vivendo. É um feriado que eles proclamam como chamado de Tisha B'Av. É o dia em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém. É o dia que Nabucodonosor queimou o templo. É o dia que Nabucodonosor iniciou a levar as pessoas a cativo. É por isso que no versículo 1 de Lamentações 1 já fala o texto, na verdade o versículo já abre assim, ó, como isso aconteceu? Se você ler Lamentações capítulo 1 e o versículo 1, veja que Jeremias ele abre a escrita do livro já com a expressão como, porque é uma palavra de espanto, é uma palavra que demonstra susto, que demonstra surpresa, que demonstra algo desagradável. Em Lamentações, capítulo 1, e o versículo 1, o texto diz, como já solitária a cidade outrora populosa. Lamentações está no centro da Bíblia judaica. Lamentações está no centro da Bíblia hebraica, simbolizando assim que o sofrimento também está no centro da experiência humana. E aí a gente percebe claramente o antagonismo. Por quê? Porque nós procuramos normalmente ler salmos. Nós procuramos ler normalmente textos que são mais fáceis, textos que demonstram mais um pedido de oração, que demonstra mais um socorro do Senhor. Para o judeu ortodoxo não é dessa forma. O centro da Bíblia judaica é Lamentações, enquanto o centro da nossa Bíblia é Salmos. Observem e percebam a discrepância, ou, em outras palavras, o antagonismo, a diferença de um para o outro. Pois bem, conforme eu falei para os irmãos agora há pouco, Lamentações é um dos livros menos lido pelos evangélicos. É um dos livros menos conhecido pela comunidade cristã. E isso se dá porque, sem dúvidas nenhuma, Lamentações é o livro mais triste de toda a Bíblia. É o livro mais dolorido. As pessoas preferem ler mais Apocalipse do que Lamentações. E olha que quando a gente lê Apocalipse, a gente não entende praticamente nada, não é, irmãos? Vamos ser bem sinceros. É difícil. Até o capítulo 4, 3, 5, ali vai. Do 6 em diante, acabou, você não entende nada. Mas olha só que interessante, as pessoas preferem ler coisas que não entendem do que ler um texto que traz dor, um texto que traz reflexão, um texto que demonstra o pecado e as consequências diante da justiça do Senhor. E eu quero pensar com os irmãos aqui nesta noite sobre isso, porque se Lamentações é a palavra de Deus, se Lamentações é a palavra inspirada do Senhor, por que nós evitamos estudá-lo? Por que nós evitamos de efetuar pregações? Eu acho que você há de concordar comigo que você ouviu bem pouco pregações no livro de Lamentações. Talvez você nem sabia o porquê da escrita, do nome, do título, contexto histórico, etc, etc. Então, eu quero apresentar aqui para os irmãos algumas razões, algumas respostas, algumas possibilidades do porquê que nós
nós não lemos o livro de Lamentações, ou porque nós não estudamos, ou porque nós não pregamos, porque nós não nos debruçamos neste livro. E o próprio livro de Lamentações nos dá essa resposta. Eu acredito, penso que às vezes nós não estudamos Lamentações porque não gostamos de encarar a dor. Encarar a dor dá trabalho. Encarar a dor, encarar a realidade, encarar a verdade é desafiador. Em Lamentações capítulo 1, versículo 1, Jeremias já abre o texto, já trazendo a dor do povo. É diferente, por exemplo, das epístolas pastorais, das epístolas paulinas, das epístolas petrinas, porque quando você vai ler uma carta, o apóstolo Paulo começa falando assim, ó, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quando você lê Gênesis, é no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você lê Salmos, é bem-aventurado. Então, os livros, inicialmente, apresentam uma fala de cortesia, uma fala cortejadora. Só que Lamentações é diferente. Lamentações não traz nada de graça e paz. Lamentações não traz nada de falar de Deus aqui nesse momento. Não. O que Jeremias faz ao iniciar seu livro? É apresentar a dor. É apresentar o sofrimento. E Jeremias diz assim, ó, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Olha só que Jeremias ele inicia o texto com um grito. Ele inicia Lamentações com uma fala estarrecedora. Como isso aconteceu? E é interessante isso, porque a palavra aqui no hebraico, como, ela é eká. E eká é a ideia de não apenas como uma pergunta, sabe assim, como é que foi o culto aqui nos domingos que eu estive ausente? Não é dessa forma. O como aqui é uma expressão que denota grito, que denota assombro, que denota surpresa. Então, quando eu olho aquela cena, eu falo, como isso aconteceu? Como isso ocorreu? É a mesma expressão usada, por exemplo, se você quiser conferir na sua Bíblia, é a mesma expressão usada no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 21. É a mesma expressão usada, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 12. Veja que a palavra como aparece não como uma pergunta, mas num teor de assombro, num teor de grito, num teor e num contexto de decadência espiritual. E isso a gente vai encontrar tanto em Isaías, tanto quanto em Deuteronômio. Os autores registram essa expressão. Como isso aconteceu? Como isso ocorreu? Não é uma pergunta, é um grito. Não é uma fala qualquer. É uma expressão que denota desespero, que denota assombro. Observe que Jeremias não suaviza a realidade. Jeremias não usa metáforas, não. Ele começa com a palavra como. E eu acredito que o fato de Jeremias iniciar o livro de Lamentações com a expressão como tem uma intencionalidade, tem um objetivo. Porque penso eu que às vezes existem momentos da nossa vida que a fé não começa com respostas. A fé, em algumas circunstâncias, em algumas situações, começa com espanto. Começa com o desagrado. Começa com a insatisfação.
Eu acredito que Jeremias inicia o seu livro trazendo a dor do povo, porque fé nem sempre tem que ser a base de respostas. Eu acredito que fé também pode ser a base diante do nosso espanto, diante do nosso sofrimento, diante da dor, diante das lacunas. E observe que o primeiro capítulo de Lamentações vai ter Jerusalém personificada como uma mulher viúva. Já no versículo 1 já mostra isso lá, né? Jerusalém é uma viúva. E viúva é algo escandaloso para a cultura da época. Uma mulher viúva, ela era uma mulher desamparada. Ela era uma mulher completamente largada, rejeitada. Pois bem, Jeremias se apropria dessa fala, dessa expressão, para mostrar o símbolo máximo do que Jerusalém está enfrentando, do que Jerusalém está vivenciando. Eu acho que é muito importante nós, como servos do Senhor, aprender a expressar as nossas dores, a expressar os nossos sofrimentos, porque fé é isso. Fé é você entender que nem sempre as coisas precisam ser respondidas naquele momento, naquela hora, naquela situação. Fé é você falar como isso aconteceu, como isso ocorreu. Fé é também espanto, fé é também surpresa, fé é também ser desagradado, fé é também ser surpreendido. Fé é o que Jó vivenciou, porque quando você lê o livro de Jó, a gente vai observar que mesmo ele sendo um homem justo, ele não esconde a sua insatisfação, ele não esconde a sua dor, ele não esconde o seu sofrimento. Quando você lê, por exemplo, os Salmos de Davi, e você lê, por exemplo, o Salmos 22, que é uma referência direta à pessoa de Cristo, você não vai ver lá o Cristo glorificado, você não vai ver lá o Cristo ressuscitado, você vai ver o Cristo crucificado, você vai ver o Cristo com dor, você vai ver o Cristo sendo humilhado. Então os salmistas, eles expressam lamento, eles expressam sofrimento. Se você ler o Salmos 13, por exemplo, ou o Salmos 73 e tantos outros salmos, é até interessante isso, porque a Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é assim, é Deus falando conosco, mas os salmos é o homem falando com Deus. Então, nessa apresentação, nessa fala, nessa escrita, o homem acaba se lamentando diante do Senhor. Como dizia o Brugman, ele fala assim, ó, que a fé bíblica não ignora o sofrimento, ela na verdade o atravessa. Quem tem fé em Cristo Jesus não ignora choro, não ignora a humilhação, não ignora o abandono. Não, quem tem fé em Cristo atravessa esse sofrimento ao lado do Senhor. É fundamental que venhamos falar sobre isso, porque lamentavelmente nós vivemos em um tempo em que as pessoas não querem mais orar com lágrimas dos seus olhos. Vivemos em um tempo em que as pessoas perderam a noção do lamento reverente diante do Senhor, do lamento, do pranto, do choro, da entrega ao Senhor. Eu tenho vergonha de chorar no culto, eu tenho vergonha de chorar diante da presença do Senhor. Eu mesmo choro, quando os meninos cantam aqui, do nada eu estou chorando, no final do culto às vezes eu me emociono, e estou nem aí. Isso é fé, porque fé não é apenas vencer, fé não é apenas passar por cima dos obstáculos, fé é você
também chorar diante de Deus. Fé é você passar, não é esconder a dor, mas é passar no meio da dor ao lado de Cristo. É isso que precisa ficar registrado, guardado em nossos corações. É a mesma coisa de um paciente que evita exames. Sabe aquela pessoa assim que não quer fazer exames? Por quê? Porque ela tem medo do diagnóstico. Porque ela tem medo de ser identificado alguma coisa lá. A questão é que se ela fazer ou deixar de fazer o exame, o problema vai continuar lá. O problema não vai desaparecer porque foi ignorado. O problema não vai desaparecer porque foi deixado de lado. Ele vai continuar lá. A diferença é que quando você faz o exame, você tem o diagnóstico. Quando você faz o exame, você descobre o que é. Eu acho que essa é a diferença. Essa é a diferença entre aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. Quem tem fé é aquele que procura se diagnosticar diante do Senhor. Quem tem fé é aquele que procura se examinar diante de Deus. Porque quem não tem fé não está nem aí para nada. Quem não tem fé, na verdade, nem se preocupa em chorar diante da presença do Senhor. E eu encontro esse primeiro motivo. Eu acredito que às vezes nós não lemos Lamentações porque nós não queremos encarar a dor. Nós não queremos encarar o sofrimento. Às vezes a gente fica com aquelas ideias assustadoras que nós vemos no meio evangélico, falando assim: olha, Deus não quer tristeza, Deus quer te ver alegre. Para com isso. Aliás, eu até orientei os meninos no louvor, alguns anos atrás, sobre essas questões, sabe assim, irmãos? Às vezes a gente observa algumas falas e eles nunca falaram isso, tá, irmãos? Nunca falaram isso, mas quando eu fiz uma reunião com eles, eu falei com eles sobre isso. Aqueles papos assim, né? Venha para a igreja e deixe o seu problema lá em casa. Como vai fazer uma coisa dessa? Na boa, né? Quem está com a mãe internada, quem está com a mãe na UTI, quem está com o filho internado, como vai deixar o problema em casa e vir para a igreja com um sorriso no rosto? Não tem como. Não tem como. É falsificar a dor, é falsificar o sofrimento. E Lamentações é estupendo nessa parte, porque ele puxa a nossa orelha e já apresenta a dor. Fala assim: nada disso. Nada disso. Se você quer viver essa vida, vai ler contos de fadas. Se você quer essa vida, vai ler livros de autoajuda. Se você quer ler a Bíblia, se depare com a dor. Se você quer ler a Bíblia, se depare com uma cidade que era grandiosa, que era fabulosa, mas agora se tornou uma viúva. Se tornou uma princesa humilhada. Ficou envergonhada. Lidar com a dor é fundamental. E repito, às vezes, ou na maioria dos casos, nós não queremos ler Lamentações porque nós não queremos ou nós não gostamos de encarar a dor. Nós não gostamos. Encarar a dor dói. Quando você está machucado e você vai encarar aquela dor, ela dói mais ainda. Então é mais fácil ficar do jeito que está do que enfrentá-la, do que lidar com ela. Não é isso que acontece? Se você quebra um braço, você não quer mexer no braço, porque se mexer dói mais ainda. Então, mas é necessário, porque senão aquela dor vai ficar para sempre. Aquela dor vai continuar constantemente. E para finalizar, eu até teria mais coisas para falar, mas a gente continua em uma outra ocasião. Eu acredito que nós não damos atenção ao livro de Lamentações, porque o livro de Lamentações ele quebra aquela teologia do triunfalismo, aquela teologia da prosperidade.
O livro de Lamentações, ele quebra essas ideias que a gente está tão acostumados a ouvir na nossa contemporaneidade. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser bênção, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Já ouviram essa expressão? Você nasceu para vencer. Os humilhados serão exaltados. Se você crer nisso, levanta a tua mão e dê um glória. E o livro de Lamentações não tem nada disso. O livro de Lamentações, ele olha para você e fala assim: não, Deus não vai te exaltar em nada. Pelo contrário, sabe o que é que Deus vai fazer com você? Se você ler Lamentações capítulo 2, versículo 1, Jeremias fala justamente o que Deus fez com o povo. Olha só: como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu a terra, a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. Nós estamos tão acostumados a ouvir pregadores falando que Deus vai nos exaltar. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar, de pregadores que Deus nos colocou como cabeça, que nós vamos vencer, que toda enfermidade vai ser curada, e blá 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 blá. E Lamentações fala assim: não, Deus não vai curar nada, Deus não vai exaltar nada, Deus não vai te colocar de cabeça de nada. Pelo contrário, Deus vai trazer a ira dele sobre a sua vida, rapaz. E a ira dele vai ser tão pesada que ele não vai se lembrar nem sequer do estrado de seus pés. Nem do estrado. Sabe o que é o estrado? A ralé. O arralé, o calcanhar, o dedo mindinho. Deus não vai se lembrar de nada disso. E aí eu te pergunto: quem é que tem coragem, quem é que tem maturidade em ouvir isso do Senhor? Quem é que tem disponibilidade em aceitar essa mensagem de Deus? Inclusive no versículo 1 fala da ira do Senhor. Por quê? Ira no sentido da resposta justa por causa do pecado, da resposta justa por causa do descontrole, por causa da falta de temor ao Senhor. Observe e atente-se que quando a Bíblia entoa a palavra ira de Deus, não está falando de um descontrole emocional, tá? Como se Deus estivesse bem, só que você pecou, Deus ficou irado com você. Não, isso é resultado de uma série de ações inapropriadas da nossa parte. Deus não é apresentado como uma pessoa ausente, mas é apresentado como uma pessoa ativa, mas não no sentido de te abençoar, mas no sentido de julgar, no sentido de sentenciar. O que Lamentações deixa claro é que o problema não foi a Babilônia que invadiu Jerusalém. O problema não foi a Babilônia. O problema não foi Deus que estava sendo injusto com o povo. O problema foi o pecado do povo. E quando eu falo que às vezes nós não queremos ler Lamentações, justamente porque Lamentações quebra essa teologia do triunfalismo, é porque nessas pregações contemporâneas a gente não vê uma palavra se opondo ao pecado. Raramente a gente vê pregações claras, pregações objetivas, pregações que nos confrontam. A gente observa muito pregações que elevam a nossa alma, que nos exalta internamente. E o A.W. Tozer, ele tem uma frase que ele diz assim, que um Deus que não julga o pecado não pode salvar o pecador. Um Deus que não julga o pecado não pode salvar o pecador. E às vezes, irmãos, nós não gostamos de ler a Bíblia, porque na Bíblia tem casos como, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, que roubaram o Senhor, que desobedeceram a Deus.
Às vezes nós não gostamos de ler a Bíblia, porque na Bíblia tem casos como, por exemplo, o povo de Israel no deserto, e Deus abriu a terra e comeu aquele povo. Às vezes nós não lemos a Bíblia porque nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de ser interrogados, questionados, e o livro de Lamentações faz justamente isso. Portanto, se faz necessário que revisemos a nossa visão superficial, a nossa visão espiritual de Deus, porque arrependimento deve voltar ao centro do culto. Hoje em dia as pessoas querem triunfalismo, as pessoas querem sair daqui edificadas. Já ouviram essa expressão? Eu vou ouvir o pastor Bruno no domingo à noite, porque lá a pregação é boa. Vou ouvir o irmão Samuel, porque lá a pregação é boa. Isso é triunfalismo. Está triunfando o meu nome, está triunfando o nome do pregador. O centro do culto não é triunfo, o centro do culto é arrependimento, o centro do culto é conversão, o centro do culto é mudanças de vida. Eu até brinco com os irmãos, e eu vou finalizar, falando aqui para os irmãos o seguinte, que o meu propósito, o meu objetivo no culto não é de maneira nenhuma fazer você sair daqui feliz. Sabia disso? Eu, como pastor, eu não posso fazer você sair daqui dando risada, alegre, saltitando. Não. Eu tenho que fazer você sair daqui triste. Eu, como pastor, e na pregação, eu tenho que fazer você sair daqui reflexivo, pensativo, pensando sobre o futuro, pensando sobre a sua vida, se diagnosticando. Não é fazer você ficar alegre, ficar pulando. Hoje, infelizmente, a gente observa que tem muitos líderes religiosos que querem fazer com que as pessoas saiam daqui pulando, saiam daqui gritando, saiam daqui alegres, rodando, rodopiando. Não! O centro do culto é arrependimento. E é isso que é interessante, porque Lamentações não tem nada disso. Lamentações não vai fazer você pular, Lamentações não vai fazer você dar risada, Lamentações não vai fazer você ficar, soltando fogo, aleluia para cá, aleluia para lá. Não, Lamentações vai fazer você ficar triste, Lamentações vai fazer você se arrepender, vai fazer nós nos prostrarmos. Ah, mas isso afasta as pessoas de Deus, né? Às vezes as pessoas falam, a pregação é dura, vai afastar as pessoas da igreja, vai afastar as pessoas da CIB de Guaianazes. Jesus passou por isso também. Se você ler João 6, eu vou pregar isso no domingo agora, Jesus falou assim, vai embora também. Aí Pedro olha e diz assim, Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens palavras de salvação, se só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero finalizar falando uma coisa para você. Um juiz que nunca condena, ele deixa de ser justo. Concorda comigo ou não? Um juiz que nunca condena, ele deixa de ser justo. E Deus é o quê? Justo. E por ser justo, ele tem que condenar. E por ser justo, ele tem que legitimar. Misericórdia sem justiça é conivência, é contradição, é erro, é equívoco. E Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então eu quero encorajar você, encorajar o seu coração, trazer um otimismo para a sua alma, para ler Lamentações, porque não é um livro que vai fazer você dar risada, mas vai fazer você se arrepender. Não é um livro que vai fazer você ficar feliz, não vai, porque vai fazer você encarar a dor.
vai fazer você repensar, vai fazer nós revermos as nossas posturas, revermos as nossas práticas. Mas o que é mais lindo e impressionante disso tudo é que mesmo diante de toda essa situação, o livro ensina que Deus está presente. Mesmo diante da ruína, mesmo diante do silêncio, mesmo diante do lamento, mesmo diante da dor, Deus está presente. E quando eu enxergo Deus no caos, nas ruínas, quando eu enxergo Deus no meio daquele trem da CPTM, como nós encaramos ele na semana passada, ou essa semana agora, eu não estou lembrado, e tudo parou e virou aquele caos. Quando a gente enxerga Deus no meio das cinzas, eu falo como o profeta Jeremias: o Senhor é bom, Deus é bom, Deus é bom. Isso me dá forças, isso me alegra, isso me incentiva, isso me encoraja a continuar em frente, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus está presente. A Bíblia não é marcada apenas pelo livro do Apocalipse, que fala que nós vamos viver eternamente com o Senhor. A Bíblia não traz apenas o Cristo ressuscitado, ela também traz o Cristo crucificado. Ela traz um Cristo que recebeu coroa de espinhos, um Cristo que foi humilhado, um Cristo que foi traído. Quer ressurreição? Quer vitória? Passe pelo Calvário. Passe pelo Calvário. Tem a cruz para nós carregarmos na nossa jornada de vida. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma ótima noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe compartilhar? Sabe compartilhar?